Fala pessoal, no nosso episódio de hoje do nosso podcast, a gente vai falar sobre multiplicação bacteriana. A gente já falou em outros episódios de bioquímica, a gente já falou também de anaerobiose, produção de ATP, né? Falamos de micro-organismos procariontes e eucariontes, e agora nesse próximo episódio a gente vai falar de multiplicação bacteriana. Como que o ruminante obtém energia dessa fermentação, né, e também proteína, tá certo? Então, os dois principais nutrientes, né, tanto para os ruminantes quanto para a gente também, os não ruminantes, são energia e proteína. Como já foi dito em episódios anteriores, o ruminante é um animal neoglicogênico, ou seja, ele precisa obter energia a partir de substratos não carboidratos. Como que acontece isso? Primeiro, falando da parte energética, né? Então, para quem está vendo no YouTube, né, eu coloquei aqui um slide, né, onde a gente tem lá no rumen uma bactéria, né? Eu usei como exemplo uma bactéria. O que essa bactéria precisa para se multiplicar? Ela precisa de energia e precisa de nitrogênio. A energia é na forma de carboidrato, tá, gente? Então, a energia via carboidrato fibroso ou não fibroso, tá ok? Bactérias normalmente não usam gordura para fazer crescimento, tá? Ela usa um pouquinho de gordura ali para compor a membrana lipoproteica, tá certo? Mas ela não usa para crescimento. Então, a única forma de energia que ela pode usar para crescer, para produzir ácido graxo de cadeia curta que vai ser usado pelo animal, é utilizando carboidratos fibrosos ou não fibrosos. Aí vai depender do tipo de micro-organismo. Tem micro-organismo que usa carboidrato fibroso, tem micro-organismo que usa carboidrato não fibroso. A gente vai falar disso num próximo episódio. Concomitantemente, né, à medida que ela vai usando esse carboidrato, né, ela também precisa de nitrogênio, tá? E as fontes de nitrogênio que as bactérias utilizam são amônia, peptídeo e aminoácidos, tá ok? Bactérias que degradam carboidrato fibroso, por exemplo, bactérias celulolíticas que estão lá no pasto, né, degradando, né, que o animal consome a maior parte da sua dieta em volumoso, em forragem, utilizam apenas amônia como fonte de nitrogênio, tá ok? Por isso que a estratégia de suplementação na seca de um sal mineral com ureia dá muito bem, né? Porque a ureia transforma 100% em amônia no rumen, tá ok? Bom, já as bactérias que degradam carboidratos não estruturais, amido, açúcares, frutosanas, maltose, maltodextrina, essas bactérias elas precisam tanto de amônia, quanto de aminoácidos, quanto de peptídeos. Em geral, então, a gente precisa, para uma bactéria se multiplicar, né, tem mais algumas coisinhas, né, mas, em geral, os dois principais, né, nutrientes para o micro-organismo ruminal se multiplicar é a energia na forma de carboidrato e o nitrogênio na forma de amônia, peptídeo e aminoácidos. Então, o que acontece lá dentro do rumen? Se a gente for olhar aqui no slide, para quem está assistindo no YouTube, né, a gente tem uma bactéria, essa bactéria recebe o aporte de nitrogênio e energia, e aí o que acontece? Uma bactéria vira duas, ou seja, num processo chamado de bipartição ou fissão binária, é uma reprodução assexuada. O que acontece na hora que a bactéria se divide? Ela se divide em duas bactérias do mesmo tamanho da original, ou seja, uma bactéria vira duas e, consequentemente, nessa divisão, na hora que a bactéria se divide, aí sim que ela libera o ácido graxo de cadeia curta, pode ser acetato, ou propionato, ou butirato, depende da bactéria, né? Depende da espécie da bactéria que está ali usando esse substrato, e aí juntamente com o ácido graxo de cadeia curta liberado, é liberado também água, é liberado CO2, é liberado calor e é liberado também metano, se for o caso, tá? Se tiver produção envolvida, se tiver produção de metano envolvida na rota metabólica de determinado micro-organismo. Só para frisar, né, que micro-organismos que produzem o propionato, que a gente já falou em outro episódio, né, o propionato que é o precursor, o principal precursor da glicose, né, nos ruminantes, né, a produção de propionato dentro do rumen não implica em produção de metano. Tanto que essa é uma das estratégias, né, aumentar o propionato dentro do rumen para mitigar metano, tá ok? Como que a gente faz isso? Só fazendo um adendo, tirando forragem e aumentando o concentrado. Na dieta a gente consegue aumentar a proporção de propionato e reduzir a proporção do acetato. Muito bem, então o que acontece então é
a bactéria precisa se dividir para gerar ácido graxo de cadeia curta, incluso o propionato. Ou seja, se não tiver divisão bacteriana dentro do rumen, não tem geração de energia dentro do rumen, consequentemente não tem suprimento de energia para o animal. É o que acontece normalmente em épocas de seca, em que o pasto piora muito de qualidade, o animal não ingere a quantidade de energia suficiente para os micro-organismos, tem uma fermentação mais lenta e uma menor produção de energia pelos micro-organismos, que acontece um aporte menor de energia também para o animal, que acaba emagrecendo, perdendo peso ou produzindo menos leite. Tá certo? Em contrapartida, do outro lado, né, em termos de nitrogênio para o animal, quem que vai suprir a maior parte do nitrogênio para o animal? A própria bactéria, a própria proteína microbiana. As bactérias, né, os micro-organismos ruminais, são chamados aí, depois que ele passa pelo rumen, né, ocasionalmente, né, eventualmente, esses micro-organismos vão passar pelo rumen e vão seguir o fluxo aí, omaso, abomaso, até chegar nos intestinos, né? Lá no intestino, as bactérias, né, que já vão estar mortas nesse caso, elas vão sofrer digestão enzimática normal, né, digestão enzimática proteica normal como não ruminante. Então essa proteína vai ser quebrada até aminoácidos ou dipeptídeos ou peptídeos e assim absorvidas no intestino e então vai chegar no fígado. Bom, essa proteína que dá proteína microbiana que vai ser absorvida no fígado, vai ser absorvida no intestino, digerida, absorvida no intestino, ela vai chegar no fígado. Chegando lá no fígado, o que vai ocorrer? Se o animal estiver precisando ainda de glicose, ou seja, o propionato produzido no rumen não foi suficiente, esse aminoácido vai ser transformado em glicose, aqueles aminoácidos que são glicogênicos, tá ok? Ou seja, a maior parte dos aminoácidos essenciais são glicogênicos, tá ok? Bom, se o animal já estiver satisfeito ou suprido em termos de proteína, né, em termos de energia, desculpa, essa proteína, esse aminoácido, na verdade, que chegou lá, ele vai ser direcionado para a produção de músculo, ou seja, síntese proteica, deposição de tecido muscular. Então, a primeiro plano, né, quando a gente planeja um sistema de produção, a gente tem que pensar em produzir energia e nitrogênio para o animal. Se a gente intensificar o sistema, não deixar faltar proteína nem nitrogênio para as bactérias do rumen, as bactérias vão fermentar, vão produzir energia, os ácidos graxos de cadeia curta que o animal precisa, né, para manter, né, e desenvolver todo o seu metabolismo energético, e de quebra, por tabela, já que a bactéria se multiplicou porque houve fermentação, vai aumentar o fluxo de proteína microbiana para o intestino, a qual vai ser digerida e absorvida lá, mandada para o fígado, e então o fígado, se precisar de energia, pega esse aminoácido e transforma em glicose, ou se não, manda para síntese proteica, síntese de tecido muscular, também manda para fazer proteína do leite e tudo mais. Tá bom? Espero que tenham gostado desse episódio, desse podcast. Se você tem alguma dúvida, deixa lá nos comentários do nosso canal de YouTube, o canal de Rumenologia. E se você divulgar para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus professores, a gente vai conseguir aumentar nossa audiência e mostrar para todos aí o quão fantástico é o rumen. Valeu!